Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai trabalhar com o jogo da velha. Como que a gente organizou o nosso código, como que a gente fez essa parte de programação e a montagem. Bem, logo de cara vocês podem observar que a gente não conseguiu fazer um jogo da velha inteiro, certo? A gente só conseguiu colocar os botões, os LEDs e uma linha de LEDs no caso do jogo da velha que a gente poderia utilizar. Como no caso é uma simulação, o que a gente fez? A gente colocou só uma linha e de certa forma a gente fez funcionar como se fosse um jogo da velha através do meu serial. Então o meu monitor, toda vez que o jogador jogar em determinada posição, ele vai me avisar aqui, certo? E no caso vai funcionar certinho, ó. Eu vou rodar aqui pra vocês. Eu vou apagar aqui, vou rodar de novo, mais fácil. Vez do jogador 1. Aí basicamente rodando ele vai marcar a posição 1 que eu joguei e vai ligar aqui. No caso, como a gente só tem esses três LEDs, só esses aqui que vão ligar, certo? Aí se eu alterno, aí vai mudar de cor e eu preencher a posição 1, 2. Agora eu preenchi a posição 1, 3. E assim vai funcionar. A gente vai poder jogar no meio também, ó, normalmente. E eu posso jogar aqui. No caso ele só está armazenando aqui a minha posição que eu estou jogando. No caso eu vou jogar agora aqui para fazer o verde ganhar. Fim de jogo, vencedor 2. 2 seria o meu verde, certo? Mas, então, o que a gente tem nesse circuito, né? A gente tem os botões, o buzzer, os LDRs e os LEDs. Que no caso eles são LEDs RGBs porque não tem LED bicolor na plataforma Tinkercad, mas a gente só está utilizando duas portas aqui do nosso LED RGB, a gente não está utilizando todas, como vocês podem ver. E a gente fez um tipo de simulação aqui, né? Como a gente pudesse só mostrar para vocês que a gente conseguiu fazer com os LEDs. E a gente fez o protótipo físico, eu vou mostrar no próximo vídeo. Mas hoje eu vou explicar mais sobre a simulação, como que a gente fez. Certo, no caso, no jogo da velha, quando a gente rodar aqui, uma da diferença que é do jogo do Nin que a gente tem aqui é o funcionamento do LDR e do buzzer. Na verdade é mais do buzzer, porque o LDR vai funcionar da mesma maneira em relação à leitura. Então, tá. Como que o cego poderia identificar qual cor é o verde, qual que é o vermelho aqui, qual que é o LED que está ligado, qual cor que o LED está representando aqui, mesmo sem poder enxergar? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos supor que ele colocou o dedo aqui. Percebam que o nosso buzzer ele ficou apitando de aproximadamente meio segundo. Então ele ficou apitando e ele vai continuar nesse loop até eu tirar o dedo do meu LDR. Então ele tem um intervalo de tempo que ele não apita e um intervalo de tempo que ele apita. Então vai ficar nesse intervalo aí. E o nosso LED vermelho, o que acontece, ó? No caso do nosso LED vermelho, ele vai ficar infinitamente com essa frequência no buzzer e não vai parar. Então, como que você vai identificar a cor do nosso LED que está ligado aqui? Você vai identificar através da sequência que ele está apitando. Se ele faz pi, 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 e tem um intervalo de tempo entre cada nota, cada frequência, significa que é o verde. E se ele ficar infinitamente tocando em determinada frequência, significa que é vermelho. E se não tiver nada, o que acontece? Não toca nada, certo? Não vai tocar literalmente nada. E aqui a gente tem os botões das linhas e os botões das colunas, perdão, e os botões das linhas. Não importa a ordem que eu colocar, funciona do mesmo jeito. Eu posso colocar tanto coluna linha quanto linha coluna. Então eu posso colocar coluna 1 e linha 1, aí vai ligar para mim. Eu posso colocar linha 1 e coluna 2. Tanto faz, ele vai ligar. Certo? Esse é o projeto, é assim que vai funcionar. E agora a gente vai para a parte do código, que é a parte mais interessante, certo? Então vamos abrir o nosso aplicativo
Arduino IDE, se você quiser ver esse código, vai estar abaixo da descrição. Vai estar o link dele para você abrir no Google Docs, para você dar uma analisada, para que você pode acompanhar com o seu celular ou computador. E eu tenho o link desse projeto também, caso você queira testar e ir direto da sua casa, você pode testar assim e utilizar a sua cópia para determinados projetos que você quiser, né? Você pode fazer o que quiser com o projeto e não vai alterar, para mim no caso. Então vamos primeiramente para as definições, para as nossas variáveis. No caso de variável, a gente só tem a, b vezes jogador, certo? E essas outras variáveis aqui. E de constante a gente tem essas aqui, que são os pinos dos componentes que a gente vai utilizar. Então, a gente tem os dos LEDs, primeiramente, aqui. E a gente tem os dos botões, que estão aqui, certo? E como que vai funcionar? LED 1, seria a minha posição 1. Então, vamos supor, eu vou tentar fazer aqui para vocês. Ó, eu tenho a posição 1, aí eu tenho a posição 2, eu tenho a posição 3, certo? Então, aqui eu tenho a posição 2, a posição 2, a posição 2, 3, certo? E a mesma coisa aqui, tem a posição 3, 3, 2 e 3, ok? Então é uma forma que eu vou me localizar no jogo da velha, porque o Arduino ele não entende a posição, então ele entende números e a gente vai utilizar essa lógica. Quando estou falando da posição 1 é essa posição, 2, 3. Então, o primeiro número é o número da minha linha e o segundo número é da minha coluna, certo? Então, só lembrando a vocês, eu vou colocar comentário aqui, só para não dar nenhum bug no nosso programa, não é mesmo? Certo? Aí a gente vai ter isso aqui que parece uma matriz, mas a gente não vai utilizar matriz, a gente vai utilizar algo mais 2D, certo? Uma lógica 2D no nosso programa. E assim que vai formular, vai funcionar. O primeiro número é o número da linha, então linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3. E assim você vai se localizar. Então linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 1, linha 1, coluna 2, certo? Tá, agora por que essa diferença? LED 11A, LED 11B. Porque nesse programa a gente pode colocar duas maneiras, né? A gente pode ligar dois LEDs. Ou eu posso ligar o LED vermelho ou o meu LED verde. E como que eu vou diferenciar isso? Eu vou ter que criar uma variável, uma constante para cada um. Então, meu LED A seria o meu LED vermelho e o meu LED B seria o meu LED verde. No caso, se você quiser fazer com outro projeto, tanto faz. Você pode colocar outra cor se você quiser, porque o LED RGB não é limitado enquanto as cores. Então vamos lá. Aí a gente fecha a ideia, tá? Eu tenho o LED 11 para A, que é o meu LED 11 vermelho, meu LED 11 verde, aí LED 12 vermelho, LED 12 verde, LED 13 vermelho, LED 13 verde. Entenderam? Aí é assim que a gente vai fazer. Agora, como nesse código a gente só está utilizando, no caso, são 3 LEDs, a gente está usando 6 portas do Arduino, porque cada LED é como se fosse 2 LEDs, né? Então, uma porta é pro vermelho e outra porta aqui é pro meu verde. Então é como se eu tivesse 2 LEDs aqui numa única posição, porque eu estou utilizando duas portas para um único LED, certo? Beleza. Agora, por que a gente só está usando esses LEDs aqui? Vocês podem perceber que a gente só usou um 2 e um 3. Porque a gente só está usando a linha 1, porque a gente só tem da primeira linha. Se eu quisesse fazer o programa inteiro,
eu teria que fazer da linha 2, da linha 3 e assim fechava o programa. Mas como a gente só está trabalhando com essa primeira linha, é por isso que eu defini somente esses LEDs. E lembrando novamente, a letra A é para eu diferenciar, a letra A e B são para eu diferenciar as cores. E eu preciso definir um pino para cada cor, porque é como se fosse dois LEDs, ok? É como se você tivesse dois LEDs naquela posição e você pedisse para acender determinada cor, determinado LED no caso, em determinada ocasião, em determinado ocasião mesmo. Então vamos continuar. A gente tem aqui, depois das definições dos LEDs, a gente tem a definição dos nossos botões, dos pinos dos nossos botões. L1, L2, L3 são para as linhas. Então eu tenho o botão da linha 1, da linha 2, da linha 3, e os botões da coluna 1, coluna 2, coluna 3. E assim a gente consegue fechar essa parte constante. E as variáveis, o que a gente vai ter? A gente tem o A, o B, o vez e o jogador. Tá. A variável A, ela vai determinar a minha linha. Eu já vou explicar como que vai funcionar, mas para você lembrar, A vai ser a minha linha. Não esqueça disso aqui, que vai ser a minha linha. E B vai ser minha coluna, certo? E vez é a vez que a gente tem, então, no caso, nesse programa eu poderia começar com vez valendo 1, mas eu decidi vez valendo 0. Então, como são 9 posições, ele atinge no máximo 8 vezes. No caso, vez seria o total de jogadas, certo? Tipo, por exemplo, você está jogando comigo, então você começa, você está na vez 0, aí vai pra vez 1, eu jogo, vai pra vez 2, você joga, vai pra vez 3, eu jogo, vai pra vez 4, você joga. Então é assim que vai funcionar essa variável vez. E o jogador, ele é justamente quem vai definir quem que está jogando, se é o jogador 1 ou o jogador 2. Pode ser que seja você ou eu, então é isso que a gente vai definir para jogador. E isso vai me ajudar também ao definir qual cor que eu vou ligar. Eu vou ligar verde ou vermelho, isso vai me ajudar. E além dessa variável, ela vai me ajudar bastante nisso, mas essas também vão me ajudar pra caramba nisso. O que são a variável luz 1, luz 2, luz 3, luz 2, 1, e todas vão começar com 0. Então, como que eu posso falar pra vocês? Como que eu vou explicar pra vocês? Luz 1, ele vai determinar a posição. Então, por exemplo, eu poderia jogar aqui, ó, ao invés de 1, eu coloco, por exemplo, luz 1, deixa eu tirar aqui, ó, luz 1, luz 2, 1, luz 3, 1, luz 2, luz 2, luz 3, 2, luz 3, luz 2, 3 e luz 3. Eita, eu apaguei aqui. E elas vão todas começar em 0, certo? Por que em 0, Pedro? Porque eu não vou ter nenhuma jogada, ninguém ocupou a posição ainda, tá certo, pessoal? Então por isso elas vão começar em 0. Então no início do jogo ninguém vai ter ocupado essa posição. Então elas vão começar todas em 0. Ó. Tá, Pedro, mas e quando acontecer as jogadas, o que vai acontecer? Tá, por exemplo, vamos fingir que eu tô jogando o jogo da velha contigo. Eu vou jogar no canto. Aqui. Eu joguei aqui. Luz 1 igual a 1. Entendeu? É assim que ele vai ler. Então, primeiro tá valendo 0. Mas quando eu jogar, isso aqui vai valer 1. Ah, beleza. Aí agora é sua vez. Você escolhe aí. Tá, vou supor que você escolheu no meio, porque você sabe jogar jogo da velha, com certeza. Então, você jogou no meio. Então, luz 2 tá valendo 2, entendeu? Tá, aí no caso, tá, eu vou jogar aqui. Aí você não tinha visto, você acabou jogando aqui. Aí o que eu vou fazer, ó? 1. Ah, vou completar aqui. Pronto, eu ganhei. Por que isso vai ser importante? Porque 1 e 2 vai ser tanto o meu valor pra minha cor do LED, ele vai poder ver isso e descobrir a cor que eu tô ligando,
e ele vai poder utilizar isso para ver quem ganhou também. Ele vai ver luz 1, 1 igual a 1, luz 1, 2 igual a 1 e luz 1, 3 igual a 1. Isso significa... O que que isso significa? Isso aqui significa que o 1 ganhou. Certo? Porque tem 3 1s aqui. Entendeu? Aí eles vão... Eu vou ter que criar um esquema de possibilidades tanto para essa linha, para essa, e para essa, ou para diagonal também. E é isso que vai fazer o nosso código ficar um pouco grandinho, mas não vai ter problema. Certo? Até aqui tudo certo, espero que você tenha entendido. No serial.setup, no void setup, perdão, no void setup, a gente tem aqui o serial.begin, que é o nosso monitor. Ele vai printar pra gente quais são as posições que a gente está jogando, claro. E a gente tem a definição aqui, o que é saída, o que é entrada. Então sempre bom colocar isso aqui no void setup. E no void loop, o que tem no void loop? Vamos por partes. Vamos lá. Então, o que a gente tem no void loop? A gente tem esse while que ele vai ser importante justamente para incrementar a vez, né? Então, quando vez for maior que 9, porque é impossível minha vez chegar em 9, já que quando atingir a última posição, minha vez, o valor máximo vai ser 8. Então, minha valor de vez pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, while vez igual a 9, ele vai analisar. Vez é divisível por 2, isso é o símbolo de resto de divisão. Então, vez é divisível por 2, tá, então vez do jogador 1, ele vai printar lá pra mim. E jogador vai ser igual a 1, certo? Legal. Enquanto o jogador igual a 1, ele vai chamar a função velha. Tá, vamos por partes. Eu já vou explicar o que é função velha, mas vamos fechar esse if aqui. Tá, enquanto vez for divisível por 2, vai ser a vez do meu jogador 1, certo? Beleza, ele vai chamar a função velha. Já vamos ver a função velha. Tá, e se não for verdade isso? Se vez não for divisível por 2? Se vez for ímpar, aí eu vou chamar, vai ser a vez do jogador 2. Entenderam? Foi assim que a gente consegue dividir a vez de quem que vai jogar. Certo? Tá, se for a vez do jogador 2, ele vai jogar um while aqui. Enquanto o jogador valer 2, na verdade, eu vou chamar minha função velha. Tá, aí até aqui tudo bem, eu já vou explicar a função velha pra vocês. Mas aqui começa o if e aqui termina, aí o while fica dentro desse if. E o else é a mesma coisa, o while vai ficar aqui dentro. Ok, então enquanto isso acontece, em vez é menor que 9, ele vai analisando. Toda vez que for if, ele passa por aqui. Toda vez que for else, ele passa por aqui. Então, na verdade, toda vez que for falso if, ele vai passar pelo else, né? Ok, ele passou uma vez aqui, aí ele vai incrementar. Aí depois ele viu aqui o caminho, foi pro if de novo. Não, foi pro else agora. Aí ele vai incrementar de novo, porque é um loop. Entende, pessoal? Então ele vai ficar rodando, rodando até vez for 9, né, ou maior que 9. Então, ele vai entrar nesse while, aí ele vai olhar pra mim, vez é divisível por 2? Não. É ou não é? Aí ele vai, se for verdade, ele vai passar isso aqui, depois ele volta, entendeu? Aí vai de novo pro loop. Se for falso, ele vai pro else, aí ele vai passar por aqui, beleza? Volta de novo. Aí ele vai somando toda vez que o jogador valer alguma variável, valer 2 ou 1. 2, no caso, ou 1. Certo, pessoal? Aí beleza, isso é o que vai rodar dentro do loop. Mas a gente não tem só isso dentro do loop. A gente tem a nossa função velha. Tá, então enquanto o meu jogador for igual a 1, chama a função velha. Enquanto o meu jogador 2 for 2, na verdade, quando o meu jogador valer 2, chama velha. Então vamos dar uma olhada nessa velha. Aqui, quando fecha o loop, a gente vai dar uma olhada aqui na função velha. O que a gente tem? Lembram daquela variável A e a variável B que eu tinha falado para vocês? Então, ela vai ser importante justamente para isso. Para falar qual que é minha linha e qual que é minha coluna. Tá, então os meus botões de linha são esse. Não, são esse aqui e esse aqui, certo?
são os meus botões de linha e esses aqui são os meus botões de coluna. Então, eu vou voltar aqui pro meu código. Se eu apertar o botão da linha 1, certo? Ele vai considerar que A igual a 1. Se eu apertar o meu botão da linha 2, ele vai considerar que A igual a 2. Se eu apertar o meu botão da linha 3, A vale 3. E o mesmo vale para a coluna. Se eu apertar o meu botão da coluna 1, B vale 1. Se eu apertar o meu botão da coluna 2, B vale 2. Se eu apertar o meu botão da coluna 3, B vale 3. Certo? Então, é aí que a gente vai conseguir se localizar. É aí que o Arduino ele vai falar, ah, beleza. Aí ele jogou na 1.1, na 1.2 ou na 1.3, ele jogou na 2.2. É aí que ele vai saber, através dessa maneira que ele vai saber qual posição que a gente está jogando. Entenderam, pessoal? Certo. Aí, no caso, como a gente está fazendo o jogo da velha 1 versus 1, o que ele vai analisar? Na função velha, a gente tem aqui o nosso primeiro if. Se A igual a 1 e B igual a 1 e luz 1 igual a 0, então, tá, o cara ele apertou o botão da linha 1, da coluna 1, e a posição tá vazia. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou printar lá que ele escolheu a posição 1. Eu poderia até colocar aqui, escolhi posição 1. Entende, pessoal? Eu posso colocar isso aqui, não tem nenhum problema, mas como eu já coloquei só o número, eu vou deixar só o número mesmo. Mas dá pra aparecer lá no serial, no monitor, certo? Não vai ter nenhum problema. Aí beleza, o que ele vai fazer? Tá, minha posição tá vazia, o cara escolheu 1. Aí ele vai atribuir o valor de luz 1 para minha variável jogador, certo? Então ele vai analisar, certo? Quando eu jogar, vamos voltar aqui pro vez. Quando o meu jogador for igual a 1, ele, por exemplo, eu apertei lá, a vez é divisível por 2, aí meu jogador é igual a 1, então ele vai chamar o velha. O jogador é igual a 1. Aí ele apertou um botão aqui, beleza, aí ele vai para esse if aqui e ele já analisou, a posição tá vazia, ok, ele vai atribuir luz 1 para jogador. Então, o valor lá em cima que ele tinha atribuído para jogador, ele vai atribuir para luz 1. Por quê? É por isso aqui que eu tinha explicado para vocês. Porque aí ele vai saber quem que jogou. Se for verde, vermelho, se for o jogador 1 ou o jogador 2. Certo, pessoal? E assim a gente consegue fazer o nosso jogo da velha. Mas a gente não acabou. Vamos continuar aqui. Tá. Vamos lá. Ele atribuiu luz 1 para jogador, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai analisar aqui. Ele vai analisar aqui se o meu jogador é 1 ou o jogador é 2. Tá, se o meu jogador for 1, o que ele vai fazer? Ele vai ligar o meu LED 1. Lembra que eu falei que o A é uma cor e o B é outra cor? Então, A seria o verde ou o vermelho. Eu acredito que seja o vermelho, no caso. O A é o vermelho e o B é o verde. Então, eu vou deixar o meu verde desligado e o meu vermelho ligado. Então, quando o jogador for igual a 1, eu só vou ligar o LED vermelho. Tá, e se for falso, se o meu jogador for igual a 2, aí ele liga o meu LED verde. Entendeu? E assim a gente consegue fazer a nossa primeira condição para a posição 1. Certo? É por isso que quando a gente usa essa variável A e a variável B, independentemente se eu apertar o botão da coluna ou da linha primeiro, a gente pode utilizar essa lógica. Porque não vai alterar, vai ser o mesmo if. Certo? Aí depois disso, de eu ter ligado o meu LED na posição que eu queria, eu vou ter que analisar. Tá, no caso, essa daqui é a função ganhar que eu já vou explicar. Ele vai chamar essa função aqui, mas o que eu vou fazer depois? A vai valer 0 e B vai valer 0 e o jogador também vale 0. Por que, Pedro? Por que eu zerei isso? Porque toda vez que você troca de jogada, o meu valor de A e B altera, entendeu? Então, esse valor vai alterar. E é por isso que a gente zera essa variável, para ele alterar. Certinho, pessoal? Agora vamos analisar essa void ganhar, essa função ganhar. Para que ela serve? Justamente para ver se alguém ganhou, né?
Porque eu posso jogar nessa posição 1-1 e eu posso ter jogado na 1-2 e na 1-3. Então, por exemplo, eu posso ter jogado na posição 1-1 e na 1-3. Aí, no caso, é minha vez e eu preciso jogar em algum lugar. E se eu jogar aqui? Aí ele vai para aquele if que eu falei para vocês e ele vai ter que analisar. Será que o rapaz ganhou? Não sei, vamos dar uma olhada. Então, vamos aqui para a função ganhar. Ela está por aqui. Aqui, void ganhar. A função que a gente chamou lá. Tá, ele vai analisar. No caso, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 opções de vencedores, certo? Porque tem 9 posições, né? Do jogo da velha e são 17 possibilidades. Você deve pensar, ah, não, Pedro, é só você fazer vezes 2. Não é necessariamente isso. É porque existe uma posição que repete, certo? Agora vamos analisar aqui. Se na minha void ganhar, que eu chamei aqui, vamos analisar novamente. Cadê? Cadê? Aqui, eu chamei minha void ganhar justamente para verificar se alguém ganhou. Então vamos lá para void ganhar de novo. Aí ele vai analisar, tá, luz 1 igual a 1, luz 2 igual a 1 e luz 3 igual a 1. Vencedor, e ele vai printar o jogador. Eu não posso falar. Eu posso até colocar aqui só para ele printar o jogador, o vencedor que ele foi. Mas eu escolhi printar o jogador porque a gente estaria utilizando a variável e não teria nenhum problema. Eu pedi para ele printar para mim somente o valor 1, né, de vencedor. 1 ganhou, certo? Eu poderia colocar outra coisa que eu quisesse aqui para determinar que ele ganhou, mas eu quis só colocar o vencedor, certo? E assim, depois dele analisar e falar que alguém ganhou, obviamente, quando a gente pensa nesse while aqui, esse while vai ficar preso aqui até a vez for maior ou igual a 9, certo? E por que eu coloquei vez igual a 10 aqui? Vocês vão ver, certo? Porque eu posso ganhar, por exemplo, na jogada... eu posso ganhar na jogada 5, certo? Pessoal, eu posso ganhar na vez 5 ou na vez 4, no caso é vez 4, porque a gente começa em 0. Eu posso ganhar na vez 4. Pedro, por que eu posso ganhar na vez 4? Porque eu posso, por exemplo, você pode jogar aqui, aí eu jogo aqui. Aí você joga aqui, aí eu jogo aqui. Supondo que eu fosse o 2 mesmo. Aí eu jogo aqui de novo, entende? Aí a gente ganha na vez 4. Aí é por isso que a gente colocou vez igual a 10, para ele não rodar mais aquele loop. Entende, pessoal? Então é para isso que vai servir meu vez igual a 10. Mesmo que a vez não seja a 10, é o que vai me ajudar a sair do loop. Certo? Do loop vez igual... Não, vez menor que 9. Isso que vai me ajudar para sair desse loop. Aí, Pedro, você não falou dessa função resetar LEDs. Então, eu vou falar para vocês. Na verdade, a função resetar LEDs, ela só tá aí para uma questão de incremento. Futuramente para utilizar o buzzer para ele emitir algum som ou uma música na hora que determinado jogador ganhar. Então, se for jogador 1, a gente já colocou um comentário aí, jogador 1 ganhou, fazer pisca-pisca, função. Se for jogador 2 ganhou, fazer um pisca-pisca diferente ou colocar o buzzer. Isso é algo a se implementar, você pode tirar essa função caso você queira, não é necessário. Mas como é algo que é usado, a gente vai utilizar para implementar, é por isso que a gente utilizou essa função resetar LEDs. Aí, beleza. Tá, Pedro, eu acho que eu entendi. Primeiro a gente vai ver aqui se essas 3 posições, no caso, essas são as 3 primeiras posições, né, de possibilidades. Então eu tenho a 1 da linha 1 toda completa, da linha 2, da linha 3 toda completa. Aí depois eu tenho uma na diagonal, entendeu? Aí eu tenho que colocar todas as possibilidades do jogo da velha para ele verificar se alguém ganhou. Certo, pessoal?
Beleza, e é assim que vai funcionar até acabar minhas possibilidades. Depois que eu fazer luz 1, 3 igual 1, igual 1, igual 1, igual 1, igual 1, igual 1. Aí eu vou fazer a mesma coisa pro 2. Igual a 2, 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 igual a 2. E assim acabando, a gente vai terminar a nossa função ganhar. E a gente tem a nossa função resetar LEDs, certo? E que mais que a gente tem aqui? Vamos voltar para onde a gente estava. Ok, aqui ele vai analisar, eu já tinha explicado para vocês essa questão para jogar, né? Ele vai analisar qual jogador ganhou, eu expliquei o A, o B, o jogador. E vamos lá. Percebam que dentro dessa void velha eu tenho minha função verifica LED. O que ela vai fazer? Ela vai verificar os LDRs, na verdade. Ela vai verificar se alguém colocou a mão nos LDRs e vai permitir que eu tenha um som diferente para determinada cor. Tá, Pedro, não tô entendendo. Pera. Ó, aqui, quando eu coloco o dedo no meu LDR da cor verde, ele vai ficar piscando, ele vai estar tocando o buzzer e em uma certa frequência ele vai tocar no intervalo e no outro ele não vai tocar, certo? Então, beleza. Aí, se eu quero verificar o meu vermelho, mais por conta de travamento que demorou um pouco, mas é por conta da plataforma. Mas a gente queria fazer isso, então a gente colocou esse verifica LED bem aqui. Vamos voltar aqui, esse verifica LED bem dentro da função velha. Então ele vai ficar rodando na função velha enquanto eu chamar essa função lá no void loop. Então quando vez for divisível por 2, aí ele vai chamar a minha função velha, aí ele vai ficar dentro da função velha. Então ele meio que ficaria em loop na função velha, porque a velha ficaria em loop aqui, certo? É por isso que a gente colocou lá, é dentro da função velha. Porque quando acabar o jogo, aí ele não vai precisar ver mais pra gente se tinha LED verde ou vermelho. É mais por isso. Certo, pessoal? Vamos voltar para a função verifica LED. Tá. Aí a gente tem aqui. Isso aqui é uma forma de eu colocar meio que uma inversora. Então, tipo, é o sinal de diferente, na verdade. Então, se minha posição luz 1, 1 estiver diferente de 0, o que é diferente de 0? Pode valer 1 ou 2 nesse caso. Então, se ela estiver preenchida, né? Se ela for preenchida, no caso aqui é preenchida, não é vazia. Preenchida. Ele vai analisar. Tá, tá preenchida. E o meu analog grid A0 maior que 102 e menor que 900. Ou seja, eu coloquei o dedo lá para verificar. Aí dentro desse if a gente vai ter um outro if que é a posição igual a 1 e a posição igual a 1, certo? Então o meu jogador 1 jogou lá na posição 1, 1, certo? Então eu posso ter o meu jogador vermelho, por exemplo, certo? Que é na verdade é o jogador que começa. Aí o que ele vai fazer? Ele vai tocar um tone na frequência de 440 Hz e justamente como é o vermelho, na verdade ele nem precisaria disso. Mas por conta da simulação a gente decidiu colocar esse delay aqui, senão ficaria muito desagradável para você ver aqui na simulação funcionar. Mas não precisa desse delay aqui, ele funciona da mesma forma que a gente queira colocar aqui na simulação. Se eu colocasse meu dedo aqui, ele ia ficar tocando sem parar, certo? Mas a gente não queria colocar isso, então por conta de travar muito mais na simulação, então a gente deixou esse delay de 4 segundos. Então ele vai ficar tocando durante 4 segundos, aí vai tocar um no tone bem desconsiderável que nem dá pra perceber. E aí ele vai continuar tocando, certo? Por conta do if. Certo, Pedro. Aí a gente vai aqui dar uma olhada. Ah, não. Luz 1 não é igual a 1, é igual a 2. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai ficar tocando infinitamente, só que ele vai tocar,
Aí ele vai desligar, aí vai tocar, vai desligar. Isso significa que é uma outra cor que está acesa, certo? Isso aqui é um exemplo de cor, pode ser verde ou vermelho, ou só, você pode inverter depois com os pinos, tanto faz. E se não for nenhum nem dois, aí ele vai jogar um no tone, ele não precisa fazer nada, porque no caso a posição está vazia, não tem nenhuma cor lá. Correto? Aí aqui ele vai fechar o else e aqui ele vai fechar esse else aqui. Esse else não, esse if. Certo? E se não for a posição 1 que ele está falando, tá? Ele vai analisar esse if gigante aqui, aí vai falar, eita, não é isso não. Tá, então ele vai para outra condição. Luz 2, ela foi preenchida e o cara colocou o dedo lá no LDR. Aí ele vai analisar, foi jogador 1, aí ele vai tocar um tone. Aí foi jogador 2, aí ele vai fazer isso aqui, entendeu? Entenderam, pessoal? Então é isso que vai acontecer. Vocês podem perceber que aqui eu usei um tone e aqui eu usei um delay. Então, tanto faz. Isso aqui só deixa a simulação um pouco mais saudável, assim, em relação aos ouvidos, né? Um pouco melhor para ouvir, mas pode tirar isso aqui e funciona normalmente do jeito que a gente está querendo que funcione, certo, pessoal? Então não precisaria, como é só para tocar um tone, certo? E é isso. Eu vou fazer isso mais uma vez para o terceiro LED. E se tudo for falso, se na minha terceira posição da primeira linha for falso, então a gente vai jogar um no tone aqui para ele não fazer nada. E esse else aqui é no caso dos ifs das condições maiores forem falsas. Aí não é para ele fazer nada. Certo, pessoal? E aqui a gente vai fechar a nossa função verifica LED. Ok. Aí a gente vai acabar a nossa programação. É assim que vai funcionar. Se você não assistiu o vídeo dos LDRs, da adaptação do jogo do Nim para LDR, eu sugiro você assistir, que é bem importante também esse vídeo, que a lógica é quase a mesma em relação aos LDRs, mas o jogo da velha muda bastante. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Para implementar a inteligência 1 versus CPU não é difícil, no caso eu vou dar um spoiler já, mas nesse while que a gente tem aqui que vai rodar no void loop, a gente vai manter esse if, e no caso desse else a gente não vai chamar essa função velha, porque quando ele chama a função velha ele considera que eu tenho possibilidades para apertar o meu botão. Ó. A inteligência não vai precisar apertar botão nenhum, certo? Ela vai escolher. Então eu não vou precisar desses ifs aqui. Mas isso é para outra aula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido como funciona o jogo da velha 1 versus 1 e com essa adaptação dos LDRs. Deixe o seu like, deixe o seu gostei, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse projeto, ou se isso te ajudou, comenta aí embaixo. E agora eu vou rodar uma última vez para vocês, só para saber, só para mostrar para vocês que funciona em relação à questão de posição, mesmo que não funcione aqui. Ó, vou, por exemplo, jogar na 2-2, o meu vermelho vai ganhar, certo? Tá, o vermelho jogou no meio, o verde vai jogar na ponta aqui, 3-3. O meu vermelho jogou no meio, então ele vai jogar aqui. Ele jogou aqui em cima. Tá, e o meu verde ele vai jogar aqui. O meu vermelho, pra fechar aqui, ele vai jogar aqui, na 3-2. Como vocês podem observar, ele afirma aqui, vencedor 1, fim do jogo da velha. No caso, vencedor 1 é quem começou primeiro, que foi o LED vermelho. Eu espero que vocês tenham entendido, então eu vou liberar o código, vocês podem abrir à vontade e verificar ele embaixo na descrição e acompanhar durante o vídeo, vocês podem voltar.
e podem mandar as perguntas. É isso, pessoal. Obrigado, valeu e fui!